Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Cris, do canal Agenda Cultural em Niterói. Aproveitem e curtam o nosso canal, compartilhem entre seus amigos e bora lá assistir? Vem comigo! Da literatura fluminense em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, IHGN, presidido pela doutora Matilde Slavikovic. Tá? Ribeiro, no espaço da Casa Amarela, para mais uma aula do curso de História de Niterói. Novas abordagens, temas e desafios. Hoje com a palestra O Protagonismo dos Esportes para a Identidade Histórica da cidade de Niterói, que será ministrada pelo historiador Capitão Henrique Torres. Essa iniciativa é um projeto da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, Fundação Aliás, né? Então, olha, convidamos para dar as boas-vindas aos alunos do curso História de Niterói, novas abordagens, temas e desafio, a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, doutora Matilde Slavikovic. Então, vou passar a palavra aqui para ela. Com muito prazer, com muita honra, e um prazer maior ainda é ver aqui vocês. Eu olho assim, isso enternece o meu coração. É como se fosse um jardim com flores diferentes. Como isso me agrada. Eu agradeço mesmo essa participação aqui da nossa comunidade de Niterói. Isso mostra a força, o desejo que todos aqui estão em aprender, em ter uma outra visão, em ter mais cultura. Olha, eu saio daqui com os olhos floridos. E essa é uma imagem que a minha retina sentimental jamais esquecerá. Professor, eu não conhecia o nosso professor, o nosso historiador. Eu, na realidade, eu sou advogada, eu sou procuradora da OAB, mas eu também sou historiadora. E eu tenho livros lançados, né, nessa área, e de uma outra vez eu já trouxe aqui para ser sorteado. Vou trazer outros. Mas me falaram, professor, maravilhas do senhor. E nós todos aqui, eu tenho certeza, vamos sair encantados. Olha, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. E com aí o nosso astro da tarde, o professor e capitão Henri. Para ele, uma salva de palmas. No sentido positivo do pertencimento. E como é que a gente pode resgatar isso com os fogos de contrabateria? Perceba o seguinte, quando o camarada vai lá, no alto do bairro de Santa Teresa, o que é que ele enxerga? Olha a nossa fortaleza de Santa Cruz. Quando ele está no alto do Pão de Açúcar, a imagem foi duplicada, mas ele vê toda a cidade de Niterói. E a cidade de Niterói tem essa história ligada com a história da cidade do Rio de Janeiro. Começa quando? Lá no século XVI. Então, pedindo permissão aos historiadores, a história da cidade do Rio de Janeiro começa com a chegada dos franceses. No ano de 1555, os franceses chegam aqui, a esse sítio da entrada da Baía de Guanabara, com o intuito de fundar um núcleo de colonização denominado França Antártica. Agora a gente vai começar a lembrar um pouquinho da história lá do século XVI. Mas o que as fortificações têm a ver com isso? Então os franceses chegam aqui no século XVI, exatamente no ano de 1555, fazendo uma navegação de cabotagem, avistam a Baía de Guanabara, entram na Baía de Guanabara e fundam um forte exatamente onde fica a Escola Naval do Rio de Janeiro, chamado Forte Coligny, no ano de 1555.
Percebam o seguinte, meus senhores e minhas senhoras, que nessa época os olhos portugueses estavam voltados para o centro do Brasil. Nós estávamos vivendo o primeiro ciclo econômico. E na Europa, estávamos justamente naquela época de reforma e contra-reforma, que incentivou os franceses a procurarem uma nova terra para morar. Os franceses, quando chegam aqui, eles chegam realmente com o intuito de fundar um núcleo de colonização. A França Antártica, com o estabelecimento do Forte Coligny, tinha a intenção de ocupar toda essa região do Rio de Janeiro. E onde é que entram as fortificações? Para defender o Forte Coligny, os franceses depositam 2 peças de artilharia exatamente nesse promontório de granito, na entrada da Baía de Guanabara. Essa é a pedra fundamental da fortaleza de Santa Cruz. Inclusive, algumas pessoas até hoje ficam esperando a volta de Dom Sebastião para liberar Portugal. É o mito do sebastianismo. E no ano de 1580, o trono de Portugal, vago pela cadeia sucessória, chega até o encontro que não tem um sucessor português que possa assumir o trono. E a gente entra no período da história que é conhecido como União Ibérica, porque todas as colônias portuguesas passam a ser colônias espanholas. Pô, legal, Capitão R, mas o que isso tem a ver com as fortificações e com a história de Niterói? Então percebam o seguinte, lembra da bateria Nossa Senhora da Guia em 1567, que era aquele ponto defensivo que nós utilizávamos? As colônias portuguesas faziam comércio com a Europa através da Holanda. A Holanda levava as riquezas do Brasil e das outras colônias portuguesas para a Europa. Ocorre que a Holanda tinha conseguido a independência da Espanha. Ou seja, a Holanda era inimiga da Espanha. Quando as colônias portuguesas passam a ser colônias espanholas, a Holanda não pode mais fazer comércio. Como não pode mais fazer o comércio, se eu não posso mais fazer o comércio, eu vou invadir. Começam as invasões holandesas no território nacional. Que isso vai se desdobrar, inclusive, com as colônias holandesas no Nordeste, Maurício de Nassau e seus Blue Caps, ali já no século XVI. Mas o que interessa para a gente? Já que os holandeses começam a passar pelas costas brasileiras, e aqui nós temos uma defesa bem incipiente através da bateria Nossa Senhora da Guia, no ano de 1599, chega até a entrada da Baía de Guanabara um corsário holandês chamado Oliver van Noort. E esse camarada tenta entrar na Baía de Guanabara e é rechaçado pela bateria Nossa Senhora da Guia. Então aqui a gente já tem 2 datas importantíssimas, meus senhores. Em 1567, estabelecimento da posição defensiva que torna a Fortaleza de Santa Cruz o sítio de ocupação contínua mais antigo das Américas. No segundo, 1599, o batismo de fogo da Fortaleza de Santa Cruz, quando, ainda como bateria Nossa Senhora da Guia, impede a entrada dos invasores holandeses na Baía de Guanabara. Então, algumas pessoas perguntam, quando estão na Fortaleza de Santa Cruz, vê aquela série de canal, a Fortaleza já entrou em algum combate, já participou de alguma campanha? O batismo de fogo da Fortaleza de Santa Cruz se dá no ano de 1599. Já existiam pessoas defendendo a entrada da Baía de Guanabara, morrendo pela pátria no ano de 1599, aqui na cidade de Niterói. E aí chegamos ao século XVII, já passamos 100 anos, não doeu nada, agora a gente já vai para o século XVII, 100 anos que o Brasil era uma colônia ainda de exploração, que não era o principal foco de Portugal, porque o que Portugal queria encontrar numa colônia como o Brasil? Será que seria pau-brasil? Os historiadores vão me ajudar. Por favor, historiadores, qual seria o intento de Portugal no Brasil? Ouro. Tudo bem que quando hoje o ar puro vale ouro. A água vale ouro.
andar em liberdade vale ouro. Mas eles queriam ver o metal mesmo, naquela época. Era o que mais importava para os nossos amigos portugueses. E a Fortaleza de Santa Cruz era o principal ponto de defesa da entrada da Baía de Guanabara, mas ainda não tinha sido descoberto o ouro. O que eu costumo dizer para as pessoas que visitam a Fortaleza, muitos dos senhores e das senhoras já devem ter feito essa visita. Alguém ainda não foi na Fortaleza? Dia 27. Dia 27, Minas Gerais. No finalzinho do século XVII. E esse ouro tem que sair de Minas Gerais. Eu servi em Minas Gerais algumas vezes e o pessoal de Minas Gerais fazia uma guerra com o carioca também. Ele dizia assim, Minas Gerais não tem mar, mas tem bar. Bar eles têm pra caramba lá. Só que não tendo mar em Minas Gerais, o ouro tinha que ser escoado por algum lugar. E era escoado por onde? Pelo Rio de Janeiro. Foi a época da construção das estradas reais. E esse ouro era trazido para cá. Percebam o seguinte, uma colônia, um povoamento que era defendido por uma fortificação na entrada da Baía de Guanabara, que cruzava Foz com outra fortificação no Rio de Janeiro, defendia o local onde era escoado uma riqueza muito grande no século XVIII. Pouco defendida. O que os senhores acham que vai acontecer com o nosso Rio de Janeiro? Vai começar a sofrer a cobiça dos europeus. E quem que vivia nessa época, no início do século XVIII, uma crise econômica muito grande? Os franceses. Novamente os franceses. Tentaram aqui com Villegagnon no ano de 1555 e no século XVIII os franceses retornam ao Rio de Janeiro com a tentativa agora não de implementar um núcleo de colonização, mas sim de fazer uma pirâmide. Começam as invasões francesas no Rio de Janeiro. Percebam o seguinte, o que nós tínhamos de ponto defensivo? Conhecem Forte Barão do Rio Branco? Conheço. Ele é feito no final do século XVII, a muralha que defende exatamente a retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz. E no interior da Baía de Guanabara, já na segunda linha defensiva, o nosso Forte de Ibirapuatá. Chegamos ao século XVIII e o século XVIII com as invasões francesas. E o Forte São João, do outro lado, já estava existindo? Ainda, Fortaleza de São João, sim. Já, né? Os fortes do Rio de Janeiro, eles correm em paralelo com as fortificações. Os fortes de Niterói correm em paralelo com as fortificações do Rio de Janeiro. É um sistema de espelhamento. E o Dom Luís? São Luís. Vamos chegar lá. Essas são as invasões francesas. Pessoal, foram duas tentativas no início do século XX. Primeiro, no ano de 1710, com um camarada chamado Charles Leclerc. Ele tenta entrar na Baía de Guanabara, é rechaçado pelos canhões da Fortaleza de Santa Cruz, depois ele desembarca na retaguarda da cidade, faz uma marcha forçada até o centro. Existe toda uma história do que aconteceu com Charles Leclerc. Se os senhores tiverem oportunidade, vejam, leiam um livro chamado Piratas do Brasil, que conta muito bem essa história. E no ano de 1711, chegou até o Rio de Janeiro um camarada chamado René do Guetuan. Tinha um vídeo aqui que eu vou tentar de novo, mas eu não sei se ele vai passar, que conta essa entrada, essa tentativa de invasão francesa. Temos que melhorar as nossas fortificações. Quem perguntou sobre o Forte São Luís? Aí o Forte São Luís. O Forte São Luís foi construído no ano de 1775. Bom, mas por que o Forte de São Luís foi construído? Porque a Fortaleza de Santa Cruz podia ser alvo do desembarque na retaguarda e ser tomada por essa contra-encosta. Então era necessária a construção de um forte. Forte São Luís no ano de 1775. E o espelho do Forte São Luís? Lembra que a gente conversou? Mas tem forte do Rio de Janeiro que cruza fogo com o Forte Niterói? Tem. O espelho do Forte São Luís é o Forte do Vigia.
lá onde fica o Forte Duque de Caxias hoje, lá no bairro do Leme. Então eles atiravam em sistema de espelhamento. E a Fortaleza de Santa Cruz? É a nau capitânia do sistema defensivo. Então ela tem que receber melhoramentos. Então a Fortaleza de Santa Cruz no século XVIII, além daquelas posições defensivas que nós tínhamos, naquela primeira imagem que eu mostrei para o senhor, lá do século XVII, nós recebemos toda uma murada, que nós chamamos de murada sul. Em Carmim, é planejada a construção da muralha norte da Fortaleza de Santa Cruz. Além disso, são construídos o que nós chamamos de quartéis de paz, local para a tropa que vai guarnecer essa grande fortificação. Percebam o seguinte, meus senhores, no século XVIII a gente já vive o período pombalino. Então é um período onde o Brasil começa a receber uma atenção especial, principalmente nas suas construções. Chegamos ao século XIX. Século XIX é o século mais importante da história do nosso país, pelo menos na minha visão. Por quê? A gente acorda colônia e dorme república. O Brasil, ele passa por todo aquele período de final de colônia, recebendo a família real portuguesa, passando a Reino Unido, depois Brasil independente, e começa tudo aquilo que nos transforma em nação continental que somos hoje, no século XIX. A chegada da família real portuguesa, no ano de 1808, fugindo do cerco napoleônico, traz uma responsabilidade da cidade do Rio para a cidade do Rio de Janeiro de guardar o bem mais precioso. Não. Acorda a colônia e dorme república. Sim, porque dentro de Acorda a colônia e dorme república. Passa pela independência e já vira república. É um período muito curto de tempo da história. Porque o Brasil começa no século XIX acordando colônia, 1808. Depois o Brasil se torna independente em 1822, passa Brasil Império. Em 1889 é a proclamação da República. Então no final do século XIX ele dorme república. Acorda a colônia, dorme república. Agora do centro do reino português. E muda de figura a partir do ano de 1822, quando o Brasil se torna independente. E nesse sistema de Brasil independente, qual o principal ponto de defesa do Brasil? Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Isso, meus senhores, recebe uma importância muito grande com a questão crítica, que eu agora não vou nem teimar em tentar passar um vídeo. Capitão, Agora eu vou tentar explicar, Corrão. aquela corrente entre a Fortaleza e Santa Cruz e de São João é de que época? Não tinha uma época que tinha uma corrente para barrar a entrada na Bahia? Então, tem um livro do professor Silvio Peixoto, As Atalaias da Guanabara, que menciona essa corrente. Então, todas as vezes que eu li alguma coisa sobre a corrente da Fortaleza de Santa Cruz, é justamente relacionado a esse livro do Silvio Peixoto. Ou seja, meio que uma lenda? Tem registro. Tá. Tem registro. Uhum. Mas nem tudo aquilo que é registrado chegou a ser construído. Uhum. A gente que abaixou uma norma, que é a norma para a abertura das fortificações à visitação pública. E qual é o objetivo da visitação? Então, se tem um soldado contando a história da fortificação, ele empresta a credibilidade do soldado fardado àquilo que ele está contando. Então, todas as vezes que ele conta alguma coisa, ele tem que estar baseado em fato histórico. Ele pode até contar a lenda, mas ele tem que reforçar que é lenda. Na iconografia cristã, nós temos a lenda de Santa Bárbara, tal. Ah, existe aqui na nossa capela de Santa Bárbara a lenda de duas meninas que tinham se apaixonado. Lenda. E aí ele vai falar do fato histórico. Então, todas as vezes que vai ser contado algum fato histórico, principalmente na nossa visita, a gente tem que ter essa pesquisa. Baseado em, quando a senhora fala da corrente, eu digo, tem um livro de Silvio Peixoto que menciona da corrente.
mas eu não sou apaixonado por nada. Então, tem a corrente, tem, eu achei disso, beleza, vamos segurar a corrente, vamos puxar. Ah, não achei nada, então tudo bem, não achou. Tá legal, pessoal? Mas o interessante é isso, a gente fazer uma massa crítica para a gente pesquisar e chegar o mais próximo da verdade, que é a verdade absoluta. Só mais uma vez. Relembrando a nossa questão, Cristo foi um evento em que o Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra no ano de 1863. Perceba o seguinte, a década de 60 do século XIX foi uma década muito importante, porque nós tivemos o quê? A Guerra da Tríplice Aliança. Antigamente a gente chamava de Guerra do Paraguai, para quem estudou há algum tempo atrás, e hoje os novos historiadores denominam Guerra da Tríplice Aliança, onde o Brasil, a Argentina e o Uruguai entraram em guerra com o Paraguai. Só que nesse momento, usando o gancho da escravidão, a gente já vivia a segunda metade do século XIX e já era interesse da Inglaterra que a escravidão terminasse no Brasil. A questão Christie foi dentro desse contexto, onde alguns fatos, e o que culminou com o rompimento diplomático foram os marinheiros que vieram até o centro do Rio de Janeiro e foram para uma noitada, e nessa noitada eles foram presos, e o nosso amigo Christie, que era embaixador da Inglaterra, pediu que os marinheiros fossem soltos, que o Brasil pagasse uma dívida que acontecia desde 1863 de um navio encalhado, e que o Brasil ainda pedisse desculpas e fizesse uma indenização à Inglaterra, fato que o nosso imperador Dom Pedro II não concordou. E alguns navios ingleses vieram até a entrada da Baía de Guanabara e sequestraram navios brasileiros. Então, os brasileiros, já como Brasil independente, em 1863, vivendo aquela ameaça da Inglaterra, ouviam a história de um certo francês que teve no Rio de Janeiro, tomou o Rio de Janeiro como assalto, e quem teve que pagar? A população. Os caras foram à rua, imperador, olha só, isso não pode acontecer. Tome uma providência. A questão Christie, ela é uma das maiores vitórias diplomáticas da história do Brasil. Depois desse rompimento diplomático, o Brasil acaba por uma corte arbitral recebendo a razão dessa pendência para a Inglaterra, mas faz com que as fortificações sejam olhadas de uma outra maneira, tendo em vista que elas têm que ser melhoradas para impedir que uma nação estrangeira venha até aqui e sequestre os nossos navios. Então a gente reforma o sistema de defesa. Com a construção da Fortaleza de Santa Cruz, um sistema que a gente consegue observar hoje na visitação, que são todo aquele sistema de cantaria, de fortificação abobadada, e a construção do Forte do Imbuí, no ano de 1863, entra como bateria de Dom Pedro II do Imbuí. E aí a gente chega aonde? Na proclamação da República, 1889. Lembra de acordar a colônia, dormir a República? Então a gente passou pelo Império, chegamos à República. Que aqui tinha outro vídeo também falando sobre Floriano Peixoto. Porque se a gente for dividir a história do Brasil em macro períodos, a gente tem alguns grandes períodos. Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. A gente já passou pelo Brasil colônia e o Brasil Império. Dentro desses macro períodos, a divisão dos períodos, né? Brasil colônia, Brasil pré-colonial, Brasil colonial, Brasil Império, primeiro reinado, segundo reinado, primeiro judicial. E no Brasil República, a gente tem o primeiro período da República, que é conhecido como República das Espadas, que é após a proclamação da República de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse é o momento de consolidação da nossa República ali no início, que a partir do momento da proclamação por Deodoro da Fonseca, nós vivemos um primeiro período de instabilidade, principalmente um freio de arrumação entre o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil.
que suscitou o quê? A revolta da Armada no ano de 1893. É muito importante para a história da cidade de Niterói, que tem o nome de Cidade Invicta. Alguém já escutou falar nesse nome? Não. O pessoal pergunta assim, qual o apelido da cidade de Niterói? O pessoal fala o quê? Cidade Sorriso. Você mora onde, cara? Mas antes de ser cidade Sorriso, Niterói foi a cidade invicta. Sabe por quê, meus senhores? Na revolta da Armada, em 1893, que houve um desembarque na cidade de Niterói, principalmente naquela região de Ponta da Armação, que era um alvo altamente compensador, por ser um depósito de munições, e que a Marinha, principalmente os revoltosos, queriam dominar. Eles desembarcam ali no bairro, onde hoje fica a Ponta da Areia, até o centro da cidade, participam de combates ferrenhos. E a Marinha do Brasil, inconformada com o governo de Floriano Peixoto, que sucedia Deodoro da Fonseca, porque Deodoro da Fonseca fica de 1889 a 1891, renuncia, não tem eleições, e Floriano Peixoto, ele assume o governo até 1894. E ele assume para passar, mas existia um dispositivo legal na Constituição dizendo que se o presidente não tivesse cumprido 2 anos de governo, teriam que ser convocadas novas eleições. Lógico, havia interesse em alguns militares da Marinha de assumir o poder e outros interesses de que a República não prosperasse. Foi um momento bem conturbado naquele início da República. E Floriano Peixoto foi o presidente que sofreu a revolta da Armada, principalmente em Niterói. É um fato importante porque a capital, que era em Niterói, para os senhores terem uma ideia de como foi ferrenho esse combate na cidade, ela sai de Niterói e vai para Petrópolis. Durante 10 anos a capital deixou de ser Niterói, a capital do Rio de Janeiro, e passou a ser Petrópolis. Só volta para cá no início do século XX. E nesse combate entre marinha e força terrestre, existe um forte que resiste bravamente. E ele é ocupado pelos acadêmicos da cidade, recebendo o nome de Batalhão Acadêmico. Esse é o forte do Graduatá. E a resistência, ela é tão heróica que posteriormente a cidade de Niterói recebe o título de cidade invicta. Parabéns, senhores. Os senhores são herdeiros da cidade invicta, além da cidade de Sorriso. Cidade de Sorriso é invicta. Esse é o nosso forte do Graduatá, que é conhecido como Forte Acadêmico, ou Batalhão Acadêmico, que resistiu fortemente na revolta da Armada no ano de 1893. Aqui teria um vídeo da revolta da Armada, principalmente da atuação na cidade de Niterói na revolta da Armada. Esses são os reflexos da revolta da Armada. Não vou ler porque isso vira sopa de letrinha, e se o pessoal tiver com sono, dorme. E a gente chega no século XX. E no século XX, a capital, ela volta para a cidade de Niterói, e nós começamos a viver no século XX uma nova sistemática, principalmente na defesa. Qual foi o legado que a revolta da Armada trouxe para o sistema de defesa? Poxa, os navios, eles são capazes de atirar nas fortificações. Os nossos vasos de guerra, eles são mais poderosos que os nossos fortes. Isso não pode acontecer. A gente tem que fazer o quê? Vamos investir nas fortificações e vamos reartilhar todas as fortificações. Então o Exército vai até a Casa Krupp, encomenda um novo sistema de defesa para artilhar as fortificações. Dentre elas, em Niterói, o Forte do Imbuí, com um sistema de encoraçado
guarnecendo as peças de artilharia num sistema de 360 graus de defesa, 360. É uma das maiores obras de engenharia militar do Brasil. Nesse sentido, a gente precisa construir outras fortificações para fazer o tal do tiro mergulhante. Agora um pouquinho de artilharia que não vai ter vídeo aqui. Então vamos lá, novamente, olha os canais aqui, olho no guia, vamos lá. Então nós temos, com relação às peças de artilharia, nós já aprendemos que tem o carregamento anticarga e o carregamento retrocarga. Viu? Existe uma outra diferença, que é o tipo de armamento. A diferença entre canhão e obuseiro. O canhão ele faz tiro até 45 graus, ou seja, o canhão ele não faz o tiro mergulhante. O artilheiro atira naquilo que ele não vê. Existe uma máxima no Exército Brasileiro que diz o seguinte: o tiro só atinge o alvo por meios e motivos que só Deus e o artilheiro conhecem. Porque o artilheiro... O Brasil, como eu falei para os senhores, a gente está vivendo ainda o período da República, lembra dos macro períodos? Então a gente viveu o primeiro período, que é a República das Espadas, depois a gente vem outro período, que é a República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. Depois a gente passa por outro período, que é a Era Vargas. Nosso amigo Vargas foi o presidente que mais ficou tempo no poder do Brasil. Ficou de 30 a 45, depois ele volta de 50 a 54. E aí passou por tudo. Passou pelo movimento de 1930, passou pelo Estado Novo, passou pelo governo ditatorial, passou pelo governo constitucionalista, foi eleito. Vargas fez de tudo no nosso país. É a nossa história do Brasil através das fortificações de Niterói. Fica no bairro de Jurujuba. Essa é a nossa fortaleza de Santa Cruz, a nau capitânia do sistema defensivo. Saindo de Santa Cruz até o Imbuí, nós temos 52 peças de artilharia em Santa Cruz, 4 peças de artilharia no Forte do Pico, ainda temos o Forte de São Luís, que está desartilhado, Forte Barão do Rio Branco, temos o Forte da Tabaíba e o Forte do Imbuí. É uma região de Mata Atlântica predominante, faz a interseção entre a Baía de Guanabara e o Oceano Atlântico. E hoje nós estamos, o que funciona nessas fortificações? A Guarnição Militar de Niterói. Então essa é a Guarnição Militar de Niterói, nosso desfile de 7 de setembro, a nossa tropa reunida, aqui na Avenida Mauro Peixoto, com essas unidades militares. A Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, o 21 GAC, a Bateria Comando, o Centro de Instrução de Operações Especiais e a Policlínica Militar. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esse símbolo aqui, da cobra fumando. Por quê? Nós temos 3 unidades em Niterói que tem a cobra fumando. Na época da Segunda Guerra Mundial, existia uma história que era mais fácil uma cobra fumar do que o soldado brasileiro participar da Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar. Então isso que começou de maneira jocosa foi adotado como símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, o primeiro tiro realizado pela tropa brasileira nos campos de batalha da Itália tem uma imagem bem emblemática de um soldado carregando uma peça de artilharia inscrita na granada assim, ó, a cobra está fumando. E hoje é com muito orgulho que a gente utiliza essa cobra fumando no nosso uniforme. Percebam o seguinte, Niterói, além de ter toda essa história das fortificações, tem 3 unidades de tradição febiana. 3 unidades de tradição febiana. Isso nos enche de orgulho no quartel. Os febianos, eles estão, infelizmente, nos deixando. Essa semana nós tivemos um febiano lá na região de Valença. Ele fez 100 anos de idade. Ano passado nós perdemos o coronel Menino Raposo, há 3 anos nós perdemos o tenente Dalva, que foi um combatente que estava presente nos 2 navios que foram bombardeados. Ele estava no navio, foi bombardeado, aí foi salvo pelo outro navio, foi bombardeado,
Voltou, conseguiu ser salvo. Quando ele chegou, ele falou: cara, você não precisa mais ir para a guerra. Já passou. O que aconteceu? Ele foi voluntário, foi para os campos de batalha. Ela foi tombada pelo IFAM no ano de 1939. No ano de 2012, a cidade do Rio de Janeiro recebeu um título da Unesco. Ela foi tombada como paisagem natural. Tá bom, mas não foi a cidade do Rio de Janeiro, capitão? O que Niterói e os fortes têm a ver com isso? Eles só tomaram a decisão quando subiram no Forte de São Luís. E viram a beleza do Rio de Janeiro. E eles perceberam o seguinte: não há como excluir do tombamento natural as fortificações de Niterói. Ou seja, as fortificações de Niterói ajudaram o Rio a ser patrimônio. O Rio não seria patrimônio se não fosse a fortaleza de Santa Cruz. Uma das 40 vistas mais. É um conglomerado de fortificações que participam juntas na candidatura de tombamento na categoria Patrimônio Cultural da Unesco. Que bacana. São 19 no Brasil. O Rio de Janeiro tem 2. Fortaleza de Santa Cruz e Fortaleza de São João. Por quê? São as fortificações que são diretamente ligadas à identidade da cidade. O que a gente pôde perceber aqui nessa rápida 1 hora é que as fortificações, elas são a certidão de nascimento da cidade. Então elas contam a nossa história, a nossa sensação, a nossa intenção de pertencimento passa pelas fortificações. De orgulho. E eu ia falar do dia 25 de agosto, eu preparei um vídeo que esse aqui não tem como falar. Que é do braço forte da mão amiga. No dia 25 de agosto a gente vai comemorar o Dia do Soldado. E o exército só vive pelo soldado. A coisa de mais valiosa que o exército tem é o soldado. Se me perguntarem qual é o que eu acho de melhor na minha profissão, é aprender e passar conhecimento, multiplicar conhecimento. O instrutor, ele depende do soldado que ele aprenda aquilo que está sendo ensinado. Se eu ensino um soldado a atirar, ele não pode estar meia boca, ele tem que saber atirar. Ele tem que saber marchar, ele tem que saber cumprir o ofício do soldado. E no dia 25 de agosto, a gente comemora o dia do nosso soldado maior, que foi o Duque de Caxias. Esse vídeo contaria um pouquinho da história do Duque de Caxias e um pouco do que o Exército faz pelo Brasil afora, que eu ia utilizar o dia de hoje, como nós estamos no meio do soldado, para falar um pouquinho do soldado brasileiro. Mas já convido de antemão a todos participarem da solenidade do Dia do Soldado, que vai acontecer na Praça Duque de Caxias, ao lado do Forte do Gragoatá, no dia 25 de agosto. Aqui em Niterói. Aqui em Niterói. E sobre o roteiro turístico, como é que a gente faz para mostrar esse patrimônio às pessoas? Através do nosso roteiro turístico. Então nós desenvolvemos um roteiro que ele passa ao largo da nossa Fortaleza de Santa Cruz. Então o visitante chega na nossa praça, vai até a bilheteria, é recebido por um militar do Exército Brasileiro, um soldado recruta da turma desse ano, que aprendeu todo o ofício de ser soldado e, além disso, uma técnica de condução do turista na Fortaleza de Santa Cruz. Ele não é guia de turismo, ele é um condutor, ele é um monitor da visita guiada à Fortaleza de Santa Cruz e passa por todo o circuito histórico da Fortaleza de Santa Cruz. São 7.153 metros quadrados. Nós não vamos percorrer todos os 7.153 metros quadrados, nós vamos percorrer o circuito histórico no dia 27. Gente, 10 horas. 10 horas da manhã. Estaremos lá. Vamos ter que tirar tickets? Temos que ter tickets? Vamos ter que ter pulseira. Lá na hora a gente vai receber. E o senhor vai estar lá esperando a gente? Nesse sentido, quando a gente recebe a visitação na Fortaleza de Santa Cruz, a gente passa por um equipamento histórico. Né? E a história nem sempre é bonita.
E aí a gente passa por aquele paradigma, né, sempre. É o futuro que nos puxa ou o passado que nos impulsiona. É sempre esse paradigma, né? Então, na visitação, a gente tem um lema em cada um dos quartéis. Não sei se vocês já observaram. Na Brigada Paraquedista a gente fala assim, Brasil, a Câmara fala, acima de tudo. Lá na selva, a selva nos pertence, e por aí vai pelos quartéis da Força. E na Fortaleza de Santa Cruz nós temos um lema que é chamado Sentinela Alerta, Alerta Estou. Como começou isso aí? No finalzinho do século XIX, para quem já serviu o quartel, para quem conhece como é que funciona a rotina do quartel, nós temos um sistema chamado sistema de senha e contra-senha. No que consiste isso? É aquele sistema em que o rondante vai passando pelos postos do quartel, verificando se está tudo ok. Na Fortaleza de Santa Cruz, como é um equipamento muito antigo, nós tínhamos esse sistema de senha e contra-senha dos soldados, chamando um pelo outro nos pontos específicos até fechar o perímetro da Fortaleza de Santa Cruz. Então eles se colocavam a partir da guarda em pontos específicos e um cantava para o outro: Sentinela alerta! O camarada ouvia e falou: alerta estou! Sentinela alerta! Alerta estou, até fechar o perímetro da Fortaleza. Como a gente falou em prisão, e as fortificações foram prisões, existiu, na primeira metade do século passado, um camarada chamado Plínio Salgado. Plínio Salgado foi o pai do integralismo. E o Plínio Salgado foi uma figura importante na história do Brasil, politicamente falando. Ele vivia épocas entre aproximação de Vargas e afastamento de Vargas. Num desses afastamentos de Vargas, ele foi preso. Ele foi preso na Fortaleza de Santa Cruz. Quando ele ficou preso na Fortaleza de Santa Cruz, ele se deparou exatamente com esse sistema de senha e contra-senha. E o Plínio Salgado, muito dado às letras, escreveu um livro sobre a Fortaleza de Santa Cruz e um poema denominado Sentinela Alerta, Alerta Estou, um poema lindíssimo no livro dele, e que ele fala justamente que os brasileiros têm que estar sempre vigilantes e alertas para aquilo que acontece na sua nação. No ano de 2007, foi comandar nosso quartel-general um general chamado General Campos. E ele leu tudo que tinha sobre a Fortaleza de Santa Cruz e se deparou com esse livro do Plínio Salgado, achou a história muito interessante e adotou esse lema como lema do quartel: Sentinela Alerta, Alerta Estou. Então hoje o comandante, quando chega na guarda, a guarda se coloca em forma, presta continência ao comandante, o comandante dá o bom dia guarda, bom dia senhor comandante, sentinela. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem e curtam o canal, compartilhem.